aproveitando a pausa entre um compromisso e outro para vir aqui falar sobre casamento, tá? O vídeo de hoje vai ser mais voltado para falar sobre o dia a dia do casamento, sobre o que eu observo ali de queixas das pacientes no atendimento da terapia, até mesmo da minha vivência como casada, o que eu observo nas pessoas também, nas mulheres. E o intuito desse vídeo é alertar, direcionar, trazer clareza para pontos que a mulher que tem esse objetivo de ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, excelente mulher, tanto para Deus quanto para ela mesma. E o que é interessante ela fazer, tá? O primeiro ponto que é importante comentar é que a partir do momento em que você decide se casar, viver uma vida a dois, a prioridade é você e o seu marido. Muitas vezes você vê muitas questões de discussões porque ou o marido prioriza mais a mãe, que no caso é a sogra, prioriza os amigos, prioriza um hobby, ou até mesmo um vício do que o próprio relacionamento. E isso tende a gerar complicações, se não agora, mas num futuro próximo do casamento. Então, o primeiro ponto aí para você ter como alerta para aparar, ou a propósito desse vídeo é aparar as arestas de coisas que você pode estar dando brecha no seu casamento, até mesmo brecha espiritual, para que o inimigo ali tenha essa abertura que não é que ele não tem que ter a abertura, mas que você ali por ponto cego, por não ter conhecimento, possa estar ali permitindo que ele entre. Então, se você é o tipo de pessoa que tem priorizado mais as suas amizades, que tem priorizado mais a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, ou algo fora do seu casamento do que o seu próprio marido, tá? Preste muita atenção. No fundo, a gente sabe aquilo que está sendo mais prioridade do que o marido, do que o esposo, e tem tomado esse lugar no seu casamento. Se não aparece, se não, você não tem clareza, peça direcionamento do Espírito Santo que ele vai te instruir, tá? E o que é interessante comentar sobre isso também, de você priorizar, é que muitas vezes isso pode estar acontecendo com o seu marido. Ele priorizando os amigos, a mãe, ou um vício, ou um hobby, você fale assim, você pense assim, mas nesse ponto é ele que tá priorizando, é ele que tá abrindo mão do casamento, não sou eu. Mas sempre tem algo que você pode melhorar. Se você não tem essa clareza, pede direcionamento, discernimento para o Espírito Santo. Que daí a gente já pode entrar no segundo ponto, se você espera a melhoria do outro, você vai permanecer ali naquela sequidão, esperando que o outro faça, esperando o retorno, esperando gratidão, esperando um perdão que muitas vezes não acontece, esperando um eu te amo que nunca aconteceu, esperando um elogio. Então, quando aqui realmente separa a menina da mulher. Enquanto você viver a sua vida esperando a atitude dos outros, tanto do seu marido quanto das pessoas, você vai viver se frustrando. Então, quando você se torna mulher, toma a posse da mulher que você é no seu casamento, na sua vida, tome atitude em primeiro lugar, tá? Dentro do seu papel de mulher. Não é para você sair aí tomando posse de um papel que não é seu, porque Deus fez o homem e a mulher. Então é dentro do seu papel de mulher, dentro daquilo que te cabe. O que você pode fazer para potencializar as atitudes do seu marido, tá? O homem, ele é muito movido também por reconhecimento, por elogios, não que isso vá definir a identidade dele, mas veja no dia a dia como você vem tratando ele nas suas palavras, até mesmo aqui, ó, nos seus pensamentos, porque o inimigo, ele muitas vezes lança dardos inflamados, lança setas, e você acha que é você que está pensando, mas você está dando brecha ali, para muitas vezes pensar, ai, meu marido não se importa comigo, o meu marido não faz nada por mim, sendo que muitas vezes não é a verdade, tá? Então, avalie com cuidado como você tem se comportado, você tem esperado mais a atitude dele do que você fazer em primeiro lugar dentro daquilo que te cabe?
O terceiro ponto é um ponto muito delicado, mas essencial de se comentar dentro de um casamento de um homem e uma mulher cristã, tá? E de um homem e uma mulher, mesmo que não sejam cristãos, isso vai pegar também. É polêmico, mas necessário. A sua responsabilidade como mulher não é manter a casa, prover financeiramente a casa, tá? Deixando muito claro aqui que não vivo numa bolha, eu entendo a realidade que a gente vive no nosso país, que tem sim as limitações econômicas, financeiras, mas o que eu quero dizer com tudo isso não é que para você parar de trabalhar, não é para você viver aí sendo a esposa que só recebe do marido, sendo que a condição financeira de vocês não favorece a isso, sendo que você, não é um alinhamento entre vocês, mas o que eu quero dizer com isso, analise o contexto. O intuito, qual é a intenção por trás do seu marido, tá? Ele é uma pessoa que ele é focada em prover e manter a casa, em trazer, o foco do marido tem que ser sempre em facilitar a sua vida, em trazer facilidades para você, tá? Enquanto a sua é de trazer paz, harmonia, beleza pro lar, beleza para casa, tranquilidade dentro do que é possível na sua vida, dentro do que cabe a vocês nesse momento, tá ok? Por que eu digo isso? É muito comum, tá? De acontecer isso assim, instintivamente, biologicamente, a mulher ela procura segurança física, segurança financeira e segurança afetiva, emocional no homem, tá? Aqui eu não estou falando que a mulher não possa ganhar mais que o homem, mas é a postura dele dentro da dinâmica do relacionamento de vocês. Ele é uma pessoa que realmente está preocupada em fazer o melhor para prover dentro de casa, para trazer uma vida de tranquilidade em que você tenha o que comer dentro de casa, em que você tenha o que vestir, tá? Eu não estou falando de luxos, eu estou falando para você olhar o seu contexto de vida, a sua realidade e o nível de dedicação que o seu marido tem para prover financeiramente para dentro da sua casa, tá? Então analise tudo isso. Se isso não está acontecendo, veja se você não está indo para um papel de se masculinizar, tá? Porque isso é muito comum. A mulher inconscientemente ela percebe que o homem não está tendo capacidade de prover e daí ela vai lá, ó, arregaça as mangas e vai fazer aquilo que não é o papel dela. Vou além. Se você tem sido a mulher guerreira, a salvadora dentro de casa, uma hora isso vai te levar à exaustão. Uma hora isso vai te cansar e você vai perder a admiração do seu marido, tá? Então, de forma sábia, se isso já vem acontecendo de forma muito intensa e há muito tempo, e você observa que é o momento de deixar de ser a guerreira para que ele tome a atitude, comece diminuindo o seu nível de salvadora, vai diminuindo dentro daquilo que te cabe. Se é a responsabilidade dele pregar o quadro na parede, avise ele e deixe o quadro lá. Se é a responsabilidade dele pagar a conta, deixe que ele tome a responsabilidade de pagar. Quando você olha para o seu marido com dó, com piedade, você não olha para ele com o potencial, com a capacidade que o Senhor fez de prover para dentro da sua casa, tá? Vocês vão viver de forma plena, no sentido de que cada um está ali fluindo dentro do que é o propósito que o Senhor preparou quando você estiver no seu papel de mulher e quando o seu marido estiver no papel de homem, de marido, de provedor, de pai, ok? Se você vê que mesmo assim não está adiantando, vai valer a pena vocês terem uma conversa sincera e madura para que ele comece a se mover, tá bom? Porque vai chegar uma hora que isso vai te cansar. E a mulher, quando ela está sendo a guerreirona, pode perceber que até os traços dela
de fisionomia se masculinizam. Ela não tem mais tempo para se cuidar, ela não tem mais tempo para olhar para ela com calma. É claro que a gente entende que a vida da mãe, da esposa, da mulher, às vezes da mulher que trabalha fora, é muito puxada, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que dentro do que te cabe aí, dentro do seu contexto de vida, você tem separado um tempo para se cuidar ou tá mais se preocupando em ser a pereirão da casa do que ser a mulher que o seu marido precisa? O seu marido, ele só vai crescer, amadurecer, desenvolver aquilo que cabe a ele quando você der as direções necessárias para que ele faça isso. E muitas vezes as direções não é sobre você ser a mamãe dele, sobre você ser a terapeuta dele, e sim só simplesmente você ir para o seu papel de mulher e de esposa, tá? Outro ponto também que é muito necessário de se comentar é sobre quem vocês têm permitido entrar na casa de vocês, tá? Quais assuntos vocês têm permitido que entre. A casa de vocês é o ambiente mais sagrado e íntimo de vocês aqui na Terra. Então, analise com cuidado quais assuntos vocês têm permitido, se vocês têm falado só de dívida, se vocês têm falado só de reclamação, só falando mal de chefe, falando mal do trabalho. E além de tudo isso, se vocês têm filhos, os filhos de vocês estão percebendo tudo aquilo que vocês estão falando e vão replicar na vida deles, tá? Então veja com cuidado, com clareza, quais assuntos você tem falado, como você tem conduzido a harmonia da sua casa. Outro ponto também é sobre você como mulher, dentro do que é possível, você tem se cuidado, você tem sido a mulher que ainda atrai o olhar do seu marido, tá? E isso eu falo e olhando pra mim também, porque tem vezes, gente, eu tenho um bebê de 10 meses. Tem horas que o cansaço é tão grande que a gente só quer simplesmente existir. Só quer simplesmente pôr aquela camiseta larga do marido, usar o chinelo do marido e simplesmente existir. Mas o homem, ele é muito visual. Assim como a mulher, ela procura segurança física, financeira, afetiva, o homem, ele é muito visual. Ele é muito atraído pela leveza, pela sinceridade, pela autenticidade da mulher e pelo cuidado que ela tem com ela mesma, tá? Então, analise aí com sinceridade o que você tem feito por você dentro do que te cabe, dentro do que é possível financeiramente, do que é possível dentro da sua rotina. Você tem muitas vezes deixado ficar aí fedida, sem escovar os dentes, sem passar nem que seja um filtro. O que me ajuda muito, tá? É já passar uma base que tem filtro solar, passa a maquiagem em 5 minutos e até o meu ânimo muda quando eu tenho esse tempo para cuidar de mim. É claro que a gente sabe que existem dias e dias, mas na maioria dos seus dias você tem se priorizado, tem cuidado de você, tá? Então veja com clareza e com honestidade. O último ponto, que é muito sensível, mas necessário de se comentar, sobre a frequência de intimidade de vocês, tá? De momento a dois de vocês, tanto do ato em si, quanto de ter esse tempo de vocês como casal. Como está? Eu vejo, assim, num contexto geral, considerando trabalho, casa, os filhos também, pelo menos uma vez por semana é um tempo interessante para que vocês tenham esse cuidado, esse olhar um para o outro, esse carinho um pelo outro. E além disso, tá olhando para a parte espiritual, quando vocês deixam de escanteio a frequência de intimidade do ato em si, vocês abrem brecha para o inimigo entrar aqui, sem religiosidade, sem desespero, tá? Veja com cuidado e com clareza como está a frequência de intimidade, de ato íntimo de vocês e de cuidado um pelo outro, tá? Porque a partir do momento em que você deixa essa brecha muito grande, muito aberta, vocês abrem brecha para situações que poderiam ser evitadas se vocês tivessem olhado para vocês anteriormente. Filho não é desculpa para vocês não terem tempo para vocês.
contas a pagar, trabalho, casa, não deve ser justificativa, porque isso sempre vai existir. E vai chegar uma hora que os filhos de vocês vão sair da casa, assim como meu bebê. Vai chegar um momento que ele vai ter a família dele. Se ele não sair por conta da família, por conta de um casamento, ou por uma viagem, por um sonho que ele quer realizar, por um intercâmbio, e vai sobrar eu e o meu marido. Sobrar, entre aspas, que eu digo, vai ser eu e ele. Assim como era no início, assim vai ser com você, tá? Então, analise com cuidado. Se você tomou a decisão de se casar, é ele que vai ser a pessoa para o resto da sua vida. Então, plante o jardim diariamente, regue diariamente. Um ponto que é interessante se comentar antes de pra gente finalizar o vídeo é que a rotina ela existe. O cansaço ele existe também. Os desafios do dia a dia eles existem, mas não perca o cuidado, o carinho, o flertar diariamente um do outro, nem que seja mandando um bilhetinho, fazendo a comida que o outro gosta, ou vestindo uma roupa que o outro gosta, que vê que fica bonita, ou fazendo uma surpresa dentro do que te cabe, nada também espalhafatoso, mas dentro do que é possível para a realidade de vocês, tá? O que eu digo de espalhafatoso? Geralmente o homem ele se sente mais interessado por coisas que a mulher faz, que a esposa faz, quando é algo simples, mas que ele se sentiu lembrado ali, tá? Então, analise com cuidado, com clareza, com honestidade, que o Espírito Santo te direcione neste dia para aquilo que é interessante você olhar, tá? Para melhorar o seu relacionamento, para melhorar a harmonia de vocês. Combinado? Até mais!